Fala, turminha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de gramática. E na aula de hoje nós vamos aprender um conteúdo maravilhoso. Nós vamos trabalhar aí com uma parte da gramática que é interessante porque foge um pouquinho ao uso tradicional da análise sintática, das classes gramaticais, da palavra em si. Nós vamos ver como é que a estilística influencia na escrita. Nós estamos falando das figuras de sintaxe. E quando nós falamos de figura de sintaxe, nós estamos falando aí de termos, de manobras que você vai usar dentro de uma frase, dentro de um texto, que vai fazer com que algo ali se destaque. O objetivo aí é enfatizar, destacar. E o que essas duas imagens têm a ver com a aula de hoje? Então, pensa aí na ornamentação de um local, né? Como aquele local ele fica mais bonito quando você tem uma cachoeira, quando você tem um jardim, quando você tem um espaço ali que faz com que aquele local fique diferente dos outros. Nós vamos ver uma característica da figura de sintaxe que tem a ver com essa outra imagem. Dança, dançando. Então vamos descobrir no meio da aula. Fique curioso até lá. Vamos primeiro relembrar aí o conceito de sintaxe, que é algo que assusta muita gente. Ah, professora, sintaxe é algo difícil. Será que é algo difícil mesmo? Bom, o que é sintaxe, na verdade? É a parte do estudo da língua que estuda a disposição das palavras dentro de uma frase e das frases dentro do discurso. Nós estamos falando da oração. Quando nós estamos falando de sintaxe, a gente está falando ali do campo da oração. Então, a gente vai trabalhar hoje com figuras de sintaxe ou também conhecidas como figuras de construção. Você já conhece um pouco do mecanismo do que a gente chama de análise sintática. Na análise sintática, o que você faz? Analisa o período simples ou o período composto. Talvez você ainda não tenha chegado lá no período composto, que é aquele onde nós temos mais de 2 orações para cima. Mas com o período simples, com certeza você já trabalhou. Independente desse, né? Se o período é simples ou composto, é possível nós trabalharmos com as figuras de sintaxe ou de construção. Dê uma olhadinha aí nessa imagem bonita na tela, né? Então, nós vamos pensar aí em organização. Quando a gente trabalha com análise sintática, com sintaxe, nós estamos falando de organização. As cidades, geralmente, todas elas têm um grande centro. A maioria das cidades tem onde fica localizado o centro da cidade do Rio de Janeiro, onde fica localizado o centro da cidade de São Paulo. E nós podemos notar nessa imagem que é até possível identificar onde fica o centro dessa cidade, mesmo que você não saiba que cidade é essa. Porque você nota que as construções ali são diferentes do restante da cidade. Então, existe uma maneira de organizar as construções que dão a dica para você de que ali funciona um grande centro. O mesmo acontece quando a gente trabalha com a língua. Então você vai ver que existe uma maneira de organizar as palavras dentro de uma oração, as frases dentro de um discurso, e a própria sintaxe ela trata disso. E existe também um meio de você modificar essa arrumação. É aí que entram as figuras de sintaxe ou de construção. Vamos descobrir quais são? Então, nós temos aí a definição de figura de sintaxe. São recursos estilísticos, galera. Quando a gente fala de estilística, a gente fala de estilo, embelezamento, ornamentação, ênfase. São recursos estilísticos que vão fazer o quê? Vão interferir na estrutura gramatical da frase. Mas como assim, professora? Eu nem sabia que a gente podia mexer na estrutura gramatical. Não tem uma maneira correta de se escrever? Não tem uma maneira correta de deixar uma oração organizada? Sim. E tem uma maneira correta de você
desorganizar tudo isso. É disso que trata a figura de sintaxe. O que elas vão fazer no texto? Oferece uma expressividade maior. Lembra daquela primeira imagem da cachoeira? Linda, né? Naquele espaço ali, a parte mais linda, sem dúvida, é a cachoeira. Chama a atenção. A figura de sintaxe, ela faz algo parecido com o seu texto. Ela torna aquela parte do seu texto onde ela foi usada mais enfática, mais expressiva e, em muitos casos, mais bonita. Então, elas vão funcionar, esses recursos vão funcionar com o seguinte mecanismo, né? Como é que você usa aí a figura de sintaxe? Você pode usar a repetição, a omissão e a inversão. São mecanismos, não são as figuras de sintaxe. As figuras de sintaxe são essas aqui. Com vocês, elipse, sílexe, zeugma, hipérbato ou inversão, pleonasmo, que muita gente aí já conhece, assíndeto, polissíndeto. Professora, com que nome diferente. Mas vocês vão ver através dos exemplos que é muito fácil, muito simples identificar cada uma dessas figuras de sintaxe. E mais do que isso, você vai aprender que é fácil usá-las no seu texto, na sua construção, na sua produção textual. Então, nós vamos conhecer agora cada uma dessas figuras de sintaxe. Nós as encontramos por aí nas músicas, nos textos, nos poemas. No dia a dia você vê muito o uso dessas figuras de sintaxe. À medida que você for vendo onde elas são aplicadas, você vai ver que não são tão estranhas assim para você. Elas já existem no seu mundo, você só precisa conhecer agora a classificação delas. É isso que vai acontecer. Vamos ver a primeira delas? Elipse. A elipse nada mais é do que a omissão de um termo. Só que esse termo ele não foi citado anteriormente. Então, o que acontece? Ele não foi citado, eu omito esse termo, mas você consegue perceber que ele está ali. Você, leitor, consegue identificar o termo no texto. Vamos ver um exemplo? Estamos contentes com a nota da prova. Se eu perguntar para você quem é o sujeito dessa oração, você rapidamente vai dizer que o sujeito... Quem é o sujeito, galera? Tem a colinha aí, mas com certeza você pensou isso mesmo. Nós. O pronome nós é sujeito dessa oração. Mas como você chegou a essa conclusão? Se ele foi omitido dessa oração, dessa frase? Muito bem. Desinência do verbo estar. Estamos, te deu aquela desinênciazinha final ali, mois, entregou para você que existe um sujeito ali. Sujeito oculto ou desinencial, nós. Esse é um caso comum de elipse, que você também usa no dia a dia. Você omite um termo que não foi citado anteriormente, mas o leitor consegue perceber que termo é esse e consegue identificá-lo para você. Fácil, né? Elipse é fácil, galera. É um exercício interessante, seria talvez você ver nas músicas que você gosta de ouvir. Talvez você encontre ali exemplos de elipse. Falando em música, vamos ver aqui um exemplo de pleonasmo. Eu tenho certeza que você já ouviu pelo menos falar nessa palavra, pleonasmo. É uma redundância, é uma repetição desnecessária. Aquele termo ele não precisava estar ali, mas ele foi usado. Então a gente chama isso de pleonasmo. Existem dois tipos de pleonasmo. Tem aquele pleonasmo que ele é proposital. O autor do texto, ele quis repetir. Então, ele insistiu nessa repetição. Existe o pleonasmo, que nós chamamos de pleonasmo vicioso, que é quando o autor do texto, ou da fala, ou do discurso, ele desconhece as normas gramaticais. E aí ele vai continuar repetindo, vai continuar redundante, sem perceber que isso é um erro. Vamos ver um exemplo do pleonasmo literário. Esse foi proposital.
está na música Valsinha, né? Num poema, né? Pode-se dizer, poema, música, composição de Chico Buarque e Vinícius de Moraes. Lembra da primeira foto que nós vimos na aula de hoje? Aqueles casais dançando? E dançaram tanta dança. Quem dança, obviamente, está dançando uma dança, né, gente? Mas perceba que o uso do pleonasmo aqui foi proposital. É com o objetivo de enfatizar mesmo. Quando esse pleonasmo ele não é proposital, ele é vicioso, nós vemos outras construções e você com certeza já ouviu no dia a dia. Dê uma olhadinha aí. Temos 2 exemplos. Ele partiu a maçã em 2 metades. 2 metades. Tira alguma coisa daí, ou troca por uma coisa só, né? Ele partiu a maçã ao meio, por exemplo. É um fato real. Sim, que bom. Mas se é fato, é real. Muito bem, muito bem. Então, é uma redundância, é uma repetição desnecessária. Aqueles termos não precisavam estar ali. Então, você deve ter percebido que o próprio contexto vai te dar a dica. Se aquele pleonasmo foi um desconhecimento da norma gramatical ou foi proposital para emocionar ou dar expressividade ao texto. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar aí em subir para cima, descer para baixo. São redundâncias, são repetições desnecessárias que as pessoas usam, né? Geralmente por desconhecer as normas gramaticais. Isso é muito comum na língua falada. Na língua escrita, em geral, espera-se que haja um pouco mais de cuidado no uso dessas expressões. Bom, temos também a silepse. O que seria isso? Silepse, professora? Silepse, galera, é quando há uma concordância ideológica. Concordância de ideia, ok? O termo utilizado é diferente ali do que deveria ser, mas a ideia é a mesma. Então, não importa se o termo utilizado é igual ou não. Concordância de ideia e não do termo utilizado. Não há uma obrigação em concordar com o termo, mas a ideia que é aquele termo ou a ideia ali do contexto. Vamos ver exemplo? Nós temos 3 tipos de silepse. Silepse de gênero, silepse de número e silepse de pessoa. Quando você lê os exemplos, você vai entender o que é silepse. Vamos para o primeiro exemplo. Silepse de gênero. Nós temos a seguinte frase, um exemplo, né? São Paulo é suja. O que você acha que está estranho aí? São Paulo, masculino, professora, mas suja é feminino? Mas nós estamos falando do quê? Da cidade de São Paulo. Ó, a ideia, concordância ideológica. A cidade de São Paulo é suja. Outro exemplo, agora, silepse de número. O pobre povo da terra vivia quase como índios. Trechinho aí de Raquel de Queiroz para vocês, grande escritora da literatura brasileira. O pobre povo índios. Há uma discordância nos números, não há? Mas a ideia. Quando fala-se de povo, inclui aí o plural. Por isso, a autora pôde continuar. O pobre povo da terra vivia quase como índios, porque ela está falando mesmo de número, de pluralidade ali do povo daquela terra. Então, silepse de número, a ideia concorda com o plural. E nós vamos ver o último exemplo aí de Machado de Assis, silepse de pessoa. Dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos. E aí, galera? Por que o autor optou por usar o nós ao citar os cariocas? Porque ele, obviamente, se incluiu ali entre os cariocas. Então, há uma concordância ideológica de ideia, embora as pessoas ali usadas fossem até diferentes. Os cariocas somos, e não os cariocas ali, você entenderia que usaria-se eles, né? Eles, os cariocas. Mas a ideia ali é o nós, porque o autor se incluiu. Então, concordância ideológica
No caso, sílexe de pessoa. Diferente, né? Talvez vocês estejam pensando, gente, mas eu não sabia que era assim. Você já leu algo parecido, com certeza, em algum lugar. Mas agora você está vendo isso aí, o nome completo, né? A classificação dessas figuras, que são figuras de sintaxe. Você está vendo por que são de sintaxe. Porque nós vimos no início da aula que elas mexem ali com a ordem gramatical das coisas e até com as regras de concordância. Bom, nós vamos ver agora outros 4 tipos de figura de sintaxe. 2 delas, interessante, porque tem a ver com o conteúdo que vocês vão ver aí nas orações coordenadas, né? Se você ainda não viu, você vai trabalhar com a ideia aí de orações que são separadas por vírgula e orações que são separadas por conjunção, no caso aí a conjunção E, conjunção aditiva. Vamos falar de assíndeto e polissíndeto. Aquele azinho ali no início já dá dica para mim. Ausência de síndeto. Poli, o contrário, né? Uma repetição ali, uma pluralidade desses síndetos. Então, a ausência de conjunção. Né? Quando a gente vê ali a frase de Júlio César, vim, vi, venci. Claro que nós poderíamos substituir aquelas vírgulas pela conjunção. Vim, vi e venci. Mas a conjunção foi substituída por uma vírgula. Então, nós temos ali um exemplo claro de assíndeto. Nós temos ali orações separadas por vírgula, ao invés de colocar ali uma conjunção no ezinho, que automaticamente nós colocaríamos uma conjunção ali para fechar a nossa frase. Né? São 3 orações, todas elas separadas por vírgula. Você vai entender um pouco mais disso, quando você vai lembrar, né, melhor, de assíndeto e polissíndeto quando você chegar lá em oração coordenada. Vai por mim. Polissíndeto, ao contrário de assíndeto, é não só a presença, mas a repetição dessa conjunção coordenativa. E nós temos exemplo de uma frase de Olavo Bilac. Falta-lhe o solo aos pés. Recua e corre, vacila e grita, luta e ensanguenta, e rola e tomba e se espedaça e morre. Galera, lembra que nós falamos no início da aula que as figuras de sintaxe elas têm como objetivo dar uma maior expressividade ao texto? Não foi isso que nós acabamos de ver? Um texto, uma frase, ou melhor, uma série aí de orações, um período repleto de expressividade. E qual foi o mecanismo que Olavo Bilac usou? A repetição. Lembra dos mecanismos que nós falamos no início da aula? Nós vemos aí o uso da repetição dentro da figura de sintaxe chamada polissíndeto. Temos mais 2. Vamos começar aqui com hipérbato ou inversão. Bom, só de falar em inversão, a gente já pega aí a dica do que seria um hipérbato. Nós vamos ver aí uma inversão da ordem direta de uma oração. Lembra que nós falamos sobre organização? Os grandes centros da cidade, como uma cidade organizada. A língua também é organizada. A oração, o estudo da sintaxe, como nós trabalhamos ali com as orações, análise sintática, você vê que tem uma ordem ali. O que a gente chama de ordem direta. Nós temos ali sujeito, verbo e complemento. Lembrando, galera, que o verbo ele fica ali no predicado, tá? Se nós coloquei aqui as 2 coisas. Ordem direta, sujeito, predicado e complemento, sujeito, verbo e complemento. Porque, embora o predicado ele também, em alguns casos, inclua ali, né? Inclua o complemento, só para lembrar que o verbo ele faz parte do predicado. Então, pensa aí, ordem direta da oração, sujeito, verbo, complemento. Não se esqueçam que o verbo ele fica dentro do predicado, né? Cuidado para não fazer confusão, jogar o verbo junto com o sujeito. O fato é que, quando nós estamos produzindo um texto, dependendo da intenção do autor, você pode inverter essa ordem aí. Quem disse que o sujeito tem que vir sempre na frente? Lembra daquela questão de
a ordem dos fatores não altera o produto? Você já deve ter visto isso na matemática. Na análise sintática, isso também é possível quando nós usamos as figuras de sintaxe. A ordem dos fatores não altera o produto. Vamos ver na prática? Primeiro exemplo. Fazia o celular um barulho estranho. Galera, a informação está dada. Mas você vai notar aí que as coisas estão invertidas. Qual seria a ordem direta dessa oração? O celular fazia um barulho estranho. Eu dei a mesma informação. Então, a ordem dos fatores não alterou meu produto final. Mas esse produto final ganhou expressividade. Então, há uma intenção ali ao trocar a ordem dos termos dentro dessa oração. Segundo exemplo. Entrou no carro a elegante senhora. Se nós colocarmos na ordem direta, a elegante senhora entrou no carro. Mas perceba que ao mudar essa ordem, você enfatiza a ação na primeira, né? Quando você inverte, entrou no carro a elegante senhora. Você dá ênfase à ação, você começa dando ênfase à ação. E quando você coloca na ordem direta, você dá ênfase ao sujeito, que é aquele que encabeça ali a oração. Dependendo do contexto, isso com certeza serve muito às intenções do autor de um texto. Então, hipérbato ou inversão. Aí você faz aquela brincadeira com a ordem dos termos dentro de uma oração. Zeugma. O que seria isso? Bom, vamos começar com a frase de Casimiro de Abreu. O mar é lago sereno. O céu, manto azulado. O que mudou aí, galera? Isso aí. Omissão do verbo ser. Eu poderia escrever, ou melhor, Casimiro de Abreu poderia ter repetido o verbo. O mar é lago sereno, o céu é manto azulado. Mas ele usou a zeugma, essa figura de sintaxe. Só que o zeugma lembra uma outra figura que nós vimos no início da aula, que é a elipse. Mas no caso da zeugma, que é um tipo de elipse, você vai mudar ali que você vai omitir verbo ou substantivo. E tem um detalhe diferente da elipse, o termo omitido aqui, ele foi citado anteriormente. Perceba que ele cita o verbo ser. O mar é lago sereno. O céu, manto azulado. Ele já citou o verbo ser e ele optou por omitir esse verbo. Então, por isso é zeugma e não elipse, como nós vimos no início da aula. É um tipo de elipse porque é um tipo de omissão. Mas aqui, verbo ou substantivo e o fato de que esse termo ele já foi citado anteriormente. Lá quando nós vimos o nosso exemplo de sujeito oculto, aquele sujeito não havia sido citado. Bom, agora nós vamos pôr em prática, né, essas figuras de sintaxe que vocês aprenderam na aula de hoje. Tem duas imagens belíssimas aí, né? Quem não gosta de animais, qualquer animal, né? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão usar essas imagens abaixo para criar frases. Nessas frases vocês vão brincar aí com as figuras de sintaxe que vocês aprenderam na aula de hoje. Tentem fazer uma frase para cada figura de sintaxe. Se você quiser, além desse exercício, que é a nossa sugestão da aula de hoje, você pode fazer uma pesquisa nas letras de música que você mais gosta, aquelas músicas que você costuma ouvir. Pode escolher até um estilo musical específico, mesmo que não seja o seu predileto. Você pode procurar ver ali quais são as figuras de sintaxe que existem dentro daquela música. Será que o autor, será que esse compositor, ele usou uma determinada figura de sintaxe? Agora que você já aprendeu quais são, você pode procurar nessas composições. Você pode ver também, talvez lendo uma notícia de jornal, será que o autor de determinada manchete, de uma notícia, ele optou por usar uma figura de sintaxe? O que vai ajudar você a identificar essas figuras? Leitura, galera. Ser um bom leitor, sobretudo um leitor atento. Nessas gravuras aqui nós temos aí, quem não gosta de um dia de sol, a cachorrada gosta de pegar sol. Vocês podem usar aí o contexto dos bichinhos e na imagem ao lado, eu escolhi essa imagem porque dá a impressão que o
o pássaro está conversando com o outro. Óbvio que não é isso, mas se você quiser, você pode brincar com diálogo, você pode criar, ao invés de frase, pode criar um pequeno diálogo entre os bichinhos aí. Tem tanto filme, né, que dá voz aos bichinhos, você pode fazer isso também, fazer uma brincadeira. Põe em prática as figuras de sintaxe, porque isso vai ajudar você não só a identificá-las no texto, mas quando você for escrever os seus textos, fazer as suas produções textuais, você vai não só saber usar essas figuras de sintaxe, e ao usar, você vai dar uma expressividade maior ao seu texto, comover o leitor, como nós vimos nos textos, nos exemplos, né, de textos que nós vimos na aula de hoje. Espero que vocês gostem da atividade, né? Tenho certeza que vocês vão se divertir aí pensando nas frases, quebrar um pouquinho a cabeça talvez para lembrar como aplica esta ou aquelas figuras de sintaxe, mas o importante é que vocês se divirtam enquanto vocês estudam. Bons estudos, boa atividade, nos vemos na próxima aula. Beijão para todos!